Deus, no livro de Daniel, o capítulo é o capítulo 5. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. E a leitura vai ser um pouco extensa, mas você vai perceber que vai valer a pena, tá? Daniel, capítulo 5. Encontrou aí? Livro de Daniel, capítulo 5. Aqui nós encontramos a história do encontro de dois homens que, por incrível que pareça, o nome deles era muito parecido, o nome Babilônia. Você tem aqui o encontro de um chamado Belsazar. Aqui, inclusive, logo no início, o primeiro versículo do capítulo 5 diz o seguinte: o rei Belsazar. E ele se encontra com o outro que recebeu o nome babilônico de Belsazar. Belsazar significa aquele Bel proteja o rei. Bel era uma divindade. E essa divindade era a representação do próprio rei. Então ele que era o primogênito, o sucessor, então ele recebeu esse nome, Belsazar. Proteção, né, do rei. Que Bel, a divindade, protege o rei. E Daniel, ao chegar na corte babilônica, ele recebe o nome de Belsazar, que significa o servo do Deus Bel. No entanto, ele tem o nome de Daniel, que significa Deus é meu juiz. Então nós temos aqui um encontro na corte babilônica de dois homens com nomes bem parecidos, mas com histórias completamente diferentes. Um final de história, um final de vida completamente contraditório, um com o outro. Vamos ler então o relato. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, a casa de Deus, para que nele, nos utensílios do templo, profanando os itens sagrados, zombando do Deus de Israel, zombando do Deus de Daniel, zombando do Deus dos judeus, ele pudesse continuar fazendo a sua festa, continuar com a sua bebedice. E a história diz o seguinte: ele, ali os seus grandes, as mulheres e as concubinas. O verso 3: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, aqueles que a Bíblia diz que não tem valor algum, valor nenhum. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Então ele saiu de um estado de euforia, de êxtase, de alegria, para um estado de pavor, de medo, de pânico, de terror. E o verso continua: o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao seu pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Eles não sabiam o que fazer. Eles olhavam para o rei, viam o pavor do rei, viam o temor do seu chefe, do seu governante, daquele que estava promovendo aquela festa, e eles se assustaram também.
Não sei se você já ficou perto de alguém que leva um susto, é automático que, se não for você que está proporcionando o susto, você se assuste junto. Então agora aqueles homens, com certeza, aqui o relato não diz, mas eu creio que o copo de muitos caíram de suas mãos. Quem sabe alguns abandonaram a mulher que estava abraçada ali, e agora eles pararam para olhar o rei assustado, com os joelhos tremendo. O grande chefe, ali o grande líder, o rei, aquele que era o protegido do Deus céu, agora estava para desmaiar de pavor. E o relato continua. Então entraram todos, mas não puderam ler, nem fazer saber. E agora diz o seguinte: a rainha mãe, o verso 10, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete. Normalmente ela não poderia entrar se não fosse convidada, mas quando ela viu a situação, ela apavorou e ela entrou correndo ali. E o relato diz que ela diz o seguinte: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Você não precisa ficar assustado. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Agora o encontro dos dois. Nomes bem parecidos, histórias completamente diferentes, adoração completamente diferenciada. Enquanto Daniel, tinha um hábito, a história você conhece, que mais adiante vai acontecer com ele no capítulo 6, de ser lançado na cova dos leões, porque o seu hábito era de estar pelo menos 3 vezes por dia na presença de Deus. E mesmo ameaçado de morte, ele não deixou de ir à presença de Deus. Daniel era um homem conhecido por uma vida de oração. Eu gosto de maneira muito especial, eu me apaixono quando eu vou a Daniel capítulo 10 e verso 11, quando o anjo do Senhor vem a Daniel e diz para Daniel: Daniel, você é um homem amado de Deus. Queridos, como isso alegra o meu coração, porque pensar que Deus pode amar um ser humano pecador, falho como eu e você. Mas o diferencial de Daniel é que ele vivia uma vida de comunhão com Deus. Deus ama aqueles que vivem uma vida de comunhão com Ele, de relacionamento, que o buscam, que o clamam, que oram. Isso faz com que eu e você tornemos amados por Deus. E agora esse homem agora é colocado na presença do rei. O servo diante do rei. No entanto, esse servo de Deus, na presença do rei, ele era maior do que o rei. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, que busca a Deus, que se prostra diante de Deus, a palavra nos garante, a palavra profética, que quando ele se levanta, a palavra diz levanta, que o menor, o mais simples, o mais humilde pecador, mas quando ele se levanta, o exército do mal treme diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E agora Daniel é colocado na presença do rei. Todos os outros ali já haviam sido chamados, não havia adiantado. E quando ele entra, o rei diz o seguinte, o verso 13: então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis.
agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro aos pescoços e será o terceiro no meu reino. Ele diz para Daniel: olha, eu vou te exaltar. Ele fez uma promessa humana a Daniel. Ele disse: olha, eu vou te exaltar. Você vai ser o terceiro mais importante do meu reino. Eu vou te dar as joias, eu vou te dar os bens, eu vou te coroar. Você vai vestir ouro, você vai vestir púrpura. Você está aprendendo, eu vou te dar o melhor que essa terra pode oferecer. E Daniel, naquele momento, estava diante do governante, nesse mundo aqui, por assim dizer, o governante mais poderoso daqueles dias. Porque até aquele momento, Babilônia, ela era a nação predominante, era ela que dominava, era ela que governava. Mas agora Daniel faz algo que chama a atenção. Diz o seguinte, olha o verso 17: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem com quem? Fique contigo, eu não quero nada de você não. Pode ficar para você, pode ficar com o seu ouro, pode ficar com a sua púrpura, pode ficar com a sua prata, pode ficar com a sua promoção, pode ficar com isso aí. Eu não quero nada de você, não quero seus prêmios, dê para outro. Mas ele diz: olha, todavia eu vou ler a interpretação e eu vou fazer você saber. E o verso 18: ó rei Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor seu pai o reino, a grandeza e a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos e nações e homens de toda língua tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria ele abatia. Quando porém o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E agora Daniel conta que Nabucodonosor foi colocado ali como animal, ele ficou comendo, ele ficou passando. Aí ele diz assim: olha, e esse domínio, o verso 21, ele constituiu para você. Mas agora o verso 22 diz o seguinte: porque Nabucodonosor, no final, depois que ele viveu a experiência de como viver como animal, ele agora reconhece o Deus Altíssimo. No entanto, Belsazar não reconhecia. Por isso Daniel diz para ele: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que você sabia. Você conhece a história, você sabe o que aconteceu com seu pai, você sabe o que Deus fez com ele, mas no entanto você não reconheceu a Deus. E agora continua dizendo: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, coisas que não se veem, não se escutam, não sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele você não glorificou. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Está, pois, a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez ou Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Queridos, o banquete era extraordinário. Muito provavelmente Belsazar estava comemorando alguma vitória. Era comum, fazia parte daqueles dias, e não era uma festazinha qualquer não. Há registro de festas para que os reis se promovessem, para mostrar o seu poderio. Há registro de festas, de banquetes na história que duraram cerca de 150 dias, tudo por conta do rei. Então era coisa, 5 meses de festa, né? Quem teria condições de fazer isso aqui para nós? Só o Arley e a Ellen, né? Promover uma festa nesse nível aí. Mas ela não era coisa pequena não. E ali estava o rei, porque ele estava celebrando, muito provavelmente, o seu reinado, achando que ele era alguma coisa, pensando que ele era. Mas ele resolveu fazer uma coisa:
brincar com as coisas sagradas. Queridos, o primeiro mandamento da lei de Deus diz para nós quem Ele é. E o seu primeiro mandamento agora direciona a nossa vida a uma obediência a todos os demais mandamentos e a tudo que está escrito na palavra do Senhor. Porque o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não reconheça nada na tua vida como tendo prioridade a não ser Deus. Não coloque na tua vida nada no lugar de Deus. Por mais importante que seja, por mais glamouroso que seja, por mais vitorioso que seja, não pode ocupar o lugar de Deus. O problema, queridos, é que às vezes nós colocamos o relacionamento no lugar de Deus, o nosso namoro, às vezes o nosso casamento, achamos que isso pode ocupar o lugar de Deus. É importante, é uma bênção, mas não deve ocupar o lugar de Deus. Meus amigos anciãos, aqui eu vejo o remanescente, né? Eu já na reunião com eles, eu digo: olha, na nossa vida nós não podemos inverter a ordem de prioridades. Primeiro, o Rogério, desculpe, viu, professor? O Acácio, eu sei que ele está acompanhando aí pela internet, meu amigo Sinaí também, diz assim: olha, primeiro Deus, segundo a família, e terceiro lugar a igreja. Queridos, eu digo para eles: olha, não inventa essa ordem. Não gaste o tempo que era de Deus com a família, por mais importante que seja. Mas não gaste com a família o tempo que deve ser de Deus. E no momento que você tiver que escolher entre a igreja e a família, escolha a sua família. Mas no momento que você tiver que escolher entre sua família e Deus, escolha Deus. Ok? Então agora o problema estava em a adoração mudada. O que é que tem ocupado na sua vida o lugar de Deus? Ah, pastor, mas eu tenho um sonho, isso é maravilhoso. É gostoso quando você realiza um sonho. Eu me lembro no ano de 2012, na minha formatura, passei a formatura toda chorando, era de alegria. Realizar um sonho é bom demais. Quem sabe o teu sonho de ter um carro, uma casa, finalmente comprar um Corolla, né? E aí é bom demais, é maravilhoso. Mas, queridos, essas coisas não podem ocupar na nossa vida o lugar que é de Deus. Esse foi o problema. Tudo começa aqui. E Belsazar estava festejando sem entender o juízo divino. Ele não estava compreendendo o momento. E agora eu estou falando para um grupo seleto. Estou falando para cristãos, a maioria de nós, adventistas do sétimo dia, aqueles que ainda não são batizados em nome de Jesus, logo serão. Se tem uma coisa que nós não poderemos falar diante de Deus, é que nós não conhecemos o tempo da vinda do Senhor. Ah, nós não sabemos quando que Jesus vai voltar, quando que vai acontecer, a gente não sabe. Queridos, se tem uma desculpa que um adventista do sétimo dia não pode dar a Deus, é a ideia de que não sabia. Porque se tem uma igreja que Deus privilegiou com o conhecimento, é esta igreja. Amém. Deus privilegiou esta igreja com conhecimento profético. Nós precisamos conhecer, só que Belsazar, ele não conhecia, ele não entendia o tempo. E a Bíblia diz que sabe o que vai acontecer? Que pertinho da volta de Jesus, esse momento que nós estamos vivendo agora, sabe o que vai estar acontecendo? Vamos a Mateus, deixa que Daniel, que nós vamos voltar nele, tá? Vou puxar meu marcador aqui, deixar na minha Bíblia marcado. Você que está em casa aí também, vai deixar na tua Bíblia marcadinha aí. Mas eu quero ir com você a Mateus, o capítulo 24. Aqui os discípulos chegam a Jesus e começam a perguntar para ele: Senhor, como que a gente vai saber que está na hora do Senhor voltar? A gente está preocupado. E Jesus dá sinais para eles. Mas Jesus disse que estaria acontecendo uma coisa. Olha o que diz em Mateus 24, versos 37 e 38. Jesus disse: olha,
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque naqueles dias, antes do dilúvio, eles comiam e bebiam, eles casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, senão veio o dilúvio e levou a todos. Mas a pergunta que eu te faço: um antediluviano, alguém que viveu durante os 120 anos que Noé estava construindo aquela arca, ele não sabia do recado de Deus? É claro que sabia. Ele sabia que aquela arca era um lugar de salvação, ele sabia que deveria adentrar naquela arca. No entanto, o relato diz que eles, quem sabe no começo, sabe como eu fiquei pensando assim? Eu fiquei comparando a esses dias dessa pandemia, porque nós temos eu creio que Deus colocou isso em nós, e eu acho que isso é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso. O hábito de nós nos acostumarmos. A gente vai se acostumando com as coisas. Deus colocou isso em nós, eu acho que para a gente poder se adaptar às situações, porque a vida, principalmente depois da entrada do pecado, ela ficou muito complicada. Mas eu não sei se você se lembra, mas logo que eu estava acompanhando essa semana, logo que entrou esse processo de pandemia e que nós fechamos a igreja, queridos, eu não sei você, mas me deu um desespero tremendo. Estou com 45 anos, nunca vi essa história de ter que fechar a igreja, não poder ter culto. E algumas pessoas mandavam mensagem: pastor, e agora o que a gente vai fazer? E a gente fazia a reunião, eu reunia com os anciãos, reunia com a comissão da igreja: irmãos, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai poder fazer para cuidar dos irmãos? E a gente começou a se preocupar, e nós orávamos mais, e a gente fazia a reunião de oração, marcava momentos de oração, e o tempo foi passando, 40 dias, 50, e de repente agora a igreja abriu. No primeiro dia que nós abrimos, como que vai ser esse negócio? E a gente tinha um medo danado, a nossa preocupação era tão grande, porque se dizia uma pesquisa que o maior desejo das pessoas, a pesquisa dizia que o maior desejo das pessoas quando terminassem a quarentena, em primeiro lugar estava ir à igreja, em segundo lugar, ir ao salão, arrumar o cabelo, era o segundo lugar mais desejado. E aí nós pensamos assim: nós vamos ter que abrir e montar 2 cultos, porque não vai dar, a gente está limitado por causa de tempo. E aí a gente tem a questão do espaço, né? O tempo também nos limita, nós temos 1h30 de culto, mas nós temos uma limitação de espaço. Então nós viemos aqui preocupados, vamos separar para 2 cultos para dar tempo de a gente receber todo mundo. Mas qual foi a nossa grande surpresa, né? No primeiro dia, a amiga Eusadar que está ali, nós éramos 20 e poucas pessoas, né? Não, então vamos fazer todo mundo juntos, né? Louvado seja Deus, porque tem vindo mais irmãos. Queridos, eu entendo os cuidados dessa vida. O que eu estou levando você agora é que no começo a gente estava tão assustado que a gente tinha medo de vir à igreja. Mas com o tempo a gente vai se acostumando. E alguns de nós estávamos com medo, mas agora a gente já vem mais, a gente sabe que tem que tomar os cuidados, mas a gente vem. Eu fiquei umas 3 semanas, eu não saía do portão, né? De medo. Mas depois a gente vai passando, como eu digo para vocês, a gente vai se acostumando. Esse negócio de usar máscara, o primeiro dia, aqui um amigo meu aqui, ele falou para mim: esse negócio que não deixa a gente respirar, né? Agora eu vejo ele o dia todo andando aí pela cidade de máscara. Vou falar o nome dele, que é o Olivinho, que vocês conhecem, né? Mas a gente se acostuma, a gente se adapta a essas realidades. Mas infelizmente a minha preocupação, queridos, é que no primeiro momento as pessoas elas correram. E eu fiquei muito feliz porque nós olhávamos e nós tínhamos, a maioria dos nossos irmãos estavam preocupados, a gente estava entendendo o que estava vivendo, e as pessoas estavam buscando mais, orando mais. E aí eu via nos grupos de oração, eu acompanho os grupos da igreja, e mais pessoas colocando mensagem de oração. Mas o tempo foi passando e nós fomos acostumando. A gente foi acostumando. E agora a gente já se acostumou que tem que colocar máscara, né? Tem que passar álcool na mão, e o álcool gel, toda hora onde a gente vai. Esse dia eu estava até brincando que a gente vai perdendo até a impressão digital, né? Eu estava com um problema lá no banco, porque acho que não reconhecia tanto álcool que tinha na mão, né? Mas a gente vai se acostumando. E essa semana saiu uma nova pesquisa. Cerca de 60% dos cristãos deixaram de assistir os cultos virtuais. Mas esse mesmo grupo, queridos, não voltou a frequentar a igreja. Eles deixaram de assistir o culto virtual, deixaram de vir à igreja. Quem sabe no primeiro sábado passado, eu
Eu falo lá na minha casa, o primeiro sábado que nós passamos sem vir à igreja, eu disse o seguinte: olha, o sábado não é um dia qualquer, é uma eternidade. Por isso que a gente tem o privilégio de desfrutá-lo na presença do Senhor. Nós temos uma frente de escola sabatina, fizemos culto, e eu fiz sermão, e depois nós assistimos a pregação da Novo Tempo, e quando a gente olhava no relógio era 11 horas ainda, e a gente almoçou, e aí depois eu dormi de novo, e acordei, e aí assisti mais um pouquinho da Novo Tempo, fiz uma programação com os jovens aqui, nós tivemos um culto JA, e eu olhava no relógio 3 horas da tarde, não passava nunca, mas a gente se acostumou, a gente vai se acostumando. E queridos, infelizmente, muitos de nós não estamos entendendo o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos olhando para isso tudo, esse cenário, e nós já estamos acostumando. Nós estamos aqui há quase 3 meses nessa situação, nós já estamos acostumando. O noticiário, nós tínhamos um noticiário, nós estamos falando que estava certo ou errado, eu só estou querendo mostrar para você que a gente vai se acostumando. Nós tínhamos um noticiário pela manhã só para tratar desse negócio. O programa chamava Plantão Coronavírus. Eu falava assim, nem gosto de olhar esse negócio aí, porque cada dia que eu assisti, eu saía mais tonto de lá, mas eu falei, vou morrer mesmo, já era, né? Eu estou passando aqui nos 40 e poucos e tal, né? E aí já vai, né? Eu ficava com mais medo, mas a gente ia se acostumando. E de repente o noticiário, eles perceberam que o pessoal não estava mais preocupado com isso, não. Tanto é que o programa acabou. As pessoas se adaptaram. E a gente se adapta. Só que o problema, queridos, quando agora eu quero trazer para você, o problema é que espiritualmente o mesmo também acontece. Quem sabe logo que iniciou, que você viu e você se assustou com essa ideia, você nunca tinha visto isso, eu também nunca tinha visto, e a gente já se assustou e nós começamos a orar mais, levantar de madrugada, buscarmos viver uma vida mais consagrada, mas de repente a gente foi se acostumando. E muitos de nós voltamos para a nossa rotina de mornidão espiritual. Acostumamos com isso. A vida cristã medíocre, sem preocupação nenhuma com a volta de Jesus. Talvez se Jesus tivesse voltado no início da quarentena, eu falo por mim, eu ficaria até feliz, porque eu acho que naquele momento eu estava pronto, porque eu pedi de perdão nas minhas orações, não foi brinquedo, né? Confessei tudo. Mas queridos, com o tempo a gente vai se acostumando. Belsazar, ele se acostumou. Você acha que ele não sabia quem era Daniel? Ele sabia, mas ele não foi atrás de Daniel, ele não buscou conhecimento. Quando Daniel chegou na presença dele, ele falou assim: ué, você é Daniel? Filhos, escuta aqui, Douglas, Liga, vocês que são filhos, o Éder, Rian, Nicolas, Isaac, muitos aqui ainda, a Kemi está ali, viu lá? Os Flávios, meus amigos, escuta. Vocês ouviram falar de Deus pelos seus pais. Vocês têm ouvido. Mas só que chega um momento que a vida espiritual passa a depender de você. Não depende mais do teu papai, da tua mamãe. E a gente fica agora, né, Dani? Mudou de cidade, agora tem independência, não tem mais a mãe para ficar lembrando todo dia. Agora tem que fazer o culto, estudou a lição, e a escola, e a meditação, já não tem mais. Por isso, queridos, o problema é que Daniel, ele tinha um histórico. Belsazar, ele havia ouvido falar de Daniel, ele conhecia, ele tinha ouvido a respeito das histórias de Deus de Daniel, mas ele não tinha uma vida de compromisso com o Deus de Daniel. Por isso nós, os filhos, nós ouvimos, eu fui privilegiado, estou falando aqui de nós, os nossos filhos aqui nascidos na igreja, nós somos privilegiados pelos nossos pais cristãos, mas não adianta a experiência de nossos pais. É preciso nós termos a nossa própria experiência espiritual. É preciso termos a nossa própria experiência espiritual. Você não pode esquecer dos ensinos dos seus pais, mas você não pode depender só deles. Você precisa buscar a tua experiência espiritual. Você precisa fazer a tua busca. Nós, os pais, precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Você está compreendendo a história? Mas eu quero dar ênfase nesta manhã no verso 17.
A ênfase eu quero dar no verso 17, do capítulo 5. Quando Beltsazar vai oferecer a Beltsazar os prêmios, as glórias que o mundo pode oferecer. Porque nós somos seduzidos por elas. Nós somos seduzidos pelas glórias dessa terra, dessa vida. Nós não podemos esconder, isso nos atrai. E agora, quando ele for oferecer para ele, diz o seguinte, o verso 17: então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: os teus presentes podem ficar contigo, eu não quero nada, pode dar os seus prêmios para outro, não me interessa. Nós, os cristãos, precisamos aprender a dizer não para as coisas desse mundo, para os prêmios desse mundo, para as vantagens desse mundo. Alguns talvez não entendem isso aqui, porque algumas pessoas dizem, não, mas Daniel estava falando não, porque ele não podia receber, porque na verdade a glória era de quem? Era de Deus. Mas não era, o problema não era esse, porque em outro momento Daniel havia recebido a glória de ser um servo de Deus. Ele entendia, tanto é que ele disse, olha, o meu Deus, a qual eu sigo, vai trazer a interpretação. Mas quando Nabucodonosor foi reconhecer, você vai a Daniel capítulo 2, o verso 48, Daniel aceitou o reconhecimento. Ele aceitou ser governante. Você tem na Bíblia o próprio Daniel, mais adiante no capítulo 6, ali quando ele sai da cova dos leões, que o rei vai conceder a ele ali, ele aceita. Você tem José. Lembra José quando ele vai interpretar o sonho de Faraó? No momento que ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó diz para ele o seguinte, olha, agora eu vou te coroar, eu vou te dar riqueza, eu vou te colocar como governante aqui de toda a terra do Egito, porque ninguém é mais sábio. Faraó diz assim, olha, aqui no Egito você vai ser o número 2. Você vai estar debaixo apenas da minha ordem. O mais você vai mandar em todo mundo. E ele aceita. Ele aceita a terra que Faraó prometeu para ele. Por que Daniel não aceita no verso 17? Por que Daniel não aceitou nesse momento? O problema não era aceitar o presente. O problema não era aceitar a glória. O problema não é você querer ter o carro. O problema não é você querer ter a casa. O problema não é você querer terminar o seu estudo ali, a sua faculdade. O problema não é você querer, quem sabe, ter a sua moto. O problema não é você desejar casar. Esse não é o problema. Querido, sabe por que Daniel não aceitou naquele momento? Eu só cheguei a uma conclusão. Você chegar a outra depois, fique à vontade para partilhar comigo. Daniel não aceitou, porque ele entendeu que aquele reino já era. O quê? Eu não vou aceitar isso aí? Esse reino já passou. Mostra para mim a imagem aqui, Tiago, por favor. Ele sabia o tempo que ele estava vivendo. Ele sabia o momento que havia chegado. Ele sabia que Beltsazar, ele ainda não tinha lido, mas ele com certeza já tinha olhado lá. Ele sabia que Deus já tinha escrevido, olha, já era, eu já executei meu juízo sobre você, e não tem mais jeito. Daniel havia interpretado o sonho de Nabucodonosor, e no sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, ele conhecia a estátua de Nabucodonosor. E lembra da estátua? Ela está aqui na imagem, aqui para você recordar junto comigo. A cabeça da estátua era de ouro, representava o reinado babilônico. Aqui o braço, o peito de prata, representando o império Medo-Persa, que veio logo a seguir. Ali Dario, Ciro. E ali depois ele tinha o ventre ali de bronze, representando o império grego, as pernas de ferro, representando o império romano, e os pés de barro e ferro, representando ali a divisão. E depois a pedra que vem e alcança o pé da estátua, e agora joga a estátua por terra, e estabelece um reino que vai durar por quanto tempo? Para sempre. Daniel sabia que o tempo da cabeça da estátua, o tempo do império babilônico já estava passando. Ele compreendia o tempo. Queridos, nós os cristãos, eu não estou aqui falando para você, não me veja como um alarmista, não.
Mas, queridos, nós os cristãos precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos olhar os sinais e nós não podemos ver isso como mera obra do acaso. Nós não podemos olhar para essa epidemia e achar que está tudo normal. Que a tendência nossa é nós nos acostumarmos, nos adaptarmos. Nós não podemos olhar para os sinais que estão apontando o momento que estamos vivendo e achar que está tudo bem. Nós não podemos olhar para uma situação como essa que aconteceu essa semana no Egito, onde uma igreja cristã foi demolida. 3.000 pessoas costumavam congregar nessa igreja. Sabe qual é o crime que a igreja cometeu? Ela estava ficando pequena demais para os fiéis, então eles resolveram ampliar, fazer mais 2 salas para atender as crianças. Então eles foram lá e demoliram a igreja, proibindo eles de congregar. Nós não podemos achar isso normal, queridos. Nós não podemos olhar para o que está acontecendo agora, ali da Índia até a África, aonde bilhões de gafanhotos estão destruindo a plantação. Eles já estão assustados com o problema do Covid-19, porque eles não sabem como fazer, mas agora o problema é que a praga de gafanhotos está vindo, está destruindo a plantação e matando todos os animais. Nós não podemos olhar para isso e imaginar, não, isso aqui é normal. Nós não podemos olhar para uma epidemia como essa que nós estamos passando. Eu não estou falando, isso aqui vai passar e vai vir outras piores. Eu queria ter uma mensagem para dizer para você que vai melhorar, mas não vai. Deixa aqui só mais um pouquinho, Thiago. Mas eu quero dizer para você que nós não podemos olhar para isso tudo e imaginar que, não, é assim mesmo, e seguir a nossa vida. Nós, os cristãos, precisamos olhar para esse tempo que estamos vivendo e compreendermos que nós estamos nos momentos finais da história desse mundo, queridos. Não sou tão velho assim, eu estou na metade, 45. Mas muitas coisas que eu estou vendo hoje, eu ouvia meu pai pregar. Eu sentado assim, viu, Heitor? Meu tamanho mais ou menos, um pouco mais velho. E meu pai pregava de algumas coisas que eu estou vendo hoje. A união do protestantismo apostatado com o catolicismo. Eram coisas que eles pregavam. E a gente achava aquilo até meio ridículo para aquela época. Há 40 anos atrás, você imaginar o protestantismo unido ao catolicismo era uma ideia esdrúxula. Só os adventistas malucos que falavam essas coisas. Mas hoje a gente está vendo isso aí com uma certa normalidade, essa aproximação. Eles pregavam que nos últimos dias as nações lutariam para tentar estabelecer novamente um poder dominante. E agora nós estamos acompanhando essa guerra entre China e Estados Unidos para ver quem domina, mas nós às vezes olhamos para isso como se fosse normal. Queridos, não! Não vim aqui para fazer uma mensagem alarmista para você, mas eu vim aqui para chamar a tua atenção, que eu e você precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias finais da história. Você pegar qualquer relato bíblico, se você for a Mateus, quando Jesus fala o que aconteceria nos últimos dias, pouco antes da pedra vir alcançar os pés da estátua para estabelecer um reino que duraria para sempre, nós vamos acompanhar e ver que esse sinal está acontecendo. Nos últimos dias haveriam pestes, haveriam fome, haveriam guerras, epidemias. Nos últimos dias, lá em Timóteo, diz para nós, 2 Timóteo, que os homens se tornariam avarentos, egoístas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Nos últimos dias o amor se esfriaria de muitos. Queridos, nós precisamos olhar essas coisas e entender algo. Pastor, o que eu preciso entender? Lucas capítulo 19. Evangelho de Lucas capítulo 19. A partir do verso 41, diz assim: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, ele chorou, e ele dizia:
Ah, Jerusalém, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso agora está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados, te apertarão o cerco e te arrastarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Porque vocês não reconheceram a oportunidade da tua visitação. Queridos, Belsazar, ele não estava entendendo. Ele estava vivendo ali a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Mas se ele tivesse estudado a história, se ele conhecesse o Deus de Daniel, ele iria saber que o seu reino estava para ruir. E naquela mesma noite o seu reino acabou, porque ele foi tomado, Babilônia foi tomado pelos medos e os persas. Naquela mesma noite o seu reino ruiu. Daniel não aceitou aquelas glórias, ele não aceitou o dinheiro, porque ele entendeu o tempo. Amados, você que está aqui, você que está acompanhando, se eu e você nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo, nós nos preocuparemos cada vez menos com as coisas deste mundo e nós nos importaremos cada vez mais com as coisas do reino celestial. Nós investiremos cada vez menos o nosso tempo na aquisição dos bens desse mundo e investiremos cada vez mais o nosso tempo na aquisição de uma experiência profunda e espiritual com Cristo Jesus. Nós nos preocuparemos cada vez menos com os bens terrenos, nós gastaremos cada vez menos os nossos recursos com os bens dessa terra e investiremos cada vez mais naquilo que vai durar para sempre, que é o nosso tesouro no céu. Amados irmãos, nós precisamos compreender o tempo que estamos vivendo. O problema de Jerusalém é o problema da igreja de Deus hoje. O Salvador estava às portas, mas eles não entenderam. E não era por falta de conhecimento. Como eu disse para você, nós não poderemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sabia. Nós não vamos poder, queridos. Por isso, meu apelo para você esta manhã é que eu e você compreendamos o tempo que nós estamos vivendo. Como cristãos, queridos, está chegando a hora de nós contemplarmos a face do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas quando nós vamos estudar, nós vamos ver que aqueles que contemplarão a face do Salvador Jesus Cristo são aqueles que nos dias finais da história desse mundo estão buscando um relacionamento mais profundo com Cristo. Por isso a nossa prioridade deve ser Cristo. O melhor da nossa vida deve ser dedicado a Cristo. O melhor do nosso tempo. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: você compreende o tempo que nós estamos vivendo? Você entende que está bem perto desses céus se abrirem e Jesus descer a essa terra em poder e grande glória para levar os seus filhos para viver com Ele eternamente? Você compreende que nós chegaremos a um momento onde o Espírito Santo de Deus não mais atuará na nossa vida? E nós viveremos com aquilo que nós nos alimentarmos hoje. Você compreende que essa é a hora de encher a nossa lâmpada do azeite enquanto ele está à nossa disposição? Você entende o tempo que nós estamos vivendo? Porque se eu e você entendermos o tempo que nós estamos vivendo, como Daniel entendeu, que o reino de Babilônia estava terminando aquela noite, ele não estava preocupado com os bens desse mundo, mas ele estava preocupado em ter uma vida em comunhão com Deus. Se nós compreendermos que o tempo desse mundo está passando, nós não nos importaremos tanto com os bens dessa terra, mas nós estaremos preocupados em acumular os tesouros que nos levarão para a nossa vida. Aí ele vai cantar um hino. E esse hino fala que logo nós veremos Jesus. Logo nós contemplaremos a face
do nosso Salvador. E se você estudar a história, você vai ver que isso está muito mais perto do que eu e você imaginamos. E assim como Daniel entendeu que aquela não era a hora de receber os recursos deste mundo, a glória deste mundo, os bens deste mundo, mas era a hora de estar tranquilo e preparado para o que viria. Porque quando vem o novo reino, Daniel está pronto e ele é honrado pelos medos e pelos persas, porque ele vivia um relacionamento com Deus. Quando Jesus voltar, para esses que estão preparados, vai ser o momento da glória. Vai ser um grande momento de nós agora dizermos: esse é o nosso Deus, e nós aguardamos, e nele está a nossa salvação. Também, mas eu quero orar para, somente se você desejar no teu coração, clamar neste momento, para que Deus te ajude a entender o tempo que nós estamos vivendo. Está chegando a hora de contemplarmos a face do nosso Salvador Jesus Cristo. Você gostaria de pedir essa ajuda? Eu queria convidar você a ficar em pé. Você que está em casa também, fique em pé aí onde você está. Participe conosco nesta oração. Vamos clamar, pedir a ajuda de Deus para compreendermos o tempo que nós estamos vivendo. Pai querido, Daniel não aceitou as honrarias deste mundo, porque ele entendeu que aquele reino estava terminando. Senhor, nos ajude a compreender o tempo que nós estamos vivendo. Que não são dias mais de buscarmos uma experiência rasa com o Senhor. São dias de nós nos aprofundarmos cada vez mais, mergulharmos cada vez mais no conhecimento pleno da Tua santa e boa vontade. Senhor Deus, está chegando o momento de voltar para casa. Deus, Espírito Santo, trabalhe na nossa mente e no nosso coração e não nos deixe acostumar com as mazelas desse mundo. Não nos permita achar que tudo que está acontecendo é normal. Pai, mais do que nunca estamos compreendendo os sinais que o Senhor já mostrou na Tua palavra. Está chegando a hora de voltar para casa, Deus. Está chegando a hora de ver o nosso Salvador. Não nos permita ser como os habitantes de Jerusalém, que não perceberam o tempo de sua visitação. Visite cada um de nós, visite cada família desta Tua igreja. Não nos deixe perder a oportunidade de nos prepararmos para o breve retorno de Jesus. Amém. E Deus, Espírito Santo, eu te faço um último pedido neste momento: que aquilo que o homem, o humano, não conseguiu trazer ao coração, que o Senhor agora faça essa obra e desperte-nos para compreendermos a brevidade do tempo que estamos vivendo. Nós terminamos esta oração, terminamos este culto no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã nós estaremos juntos às 19h30.